Saudações a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo, estou aqui, Curitiba, tá frio, com a minha Bíblia Sagrada NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Estava estudando ela aqui e gravando os vídeos da série Os Segredos da CCB. E já estamos no 56, Os Segredos da CCB. Uma série de 100 vídeos curtos, alguns com de 5 a 12, 13 minutos, contando, desvendando, esmiuçando os segredos da congregação cristã no Brasil. E agora vamos falar sobre um assunto que é polêmico. Todo o meu assunto é polêmico. O ósculo santo per si, entre sexos. Per si e entre sexos. Você sabe o que é um ósculo santo? Bem, vamos lá. Breve histórico do ósculo santo. Ósculo santo, primeiro atualmente na congregação cristã no Brasil, ósculo, numa linguagem muito antiga que está lá naquela Bíblia que a congregação usa, é beijo. Um beijo na face, é um ósculo. Oscular. E santo porque não tem intenção, digamos, de malícia. É um ósculo santo, separado do pecado. Então essa prática, a congregação tem uma prática em que homens e mulheres, entre sexos iguais, né, as mulheres com as mulheres, homem com os homens, se osculam na face como um sinal de saudação. Saudação e com a paz de Deus. Muito bem. Isso é bíblico? Isso tem fundamento bíblico? Isto tem um sinal bíblico? Não. Agora vamos contar o segredo da CCB sobre o ósculo entre si. Muito bem. Vamos para o histórico do ósculo. O ósculo no rosto, ele começou lá nas religiões primitivas, no paganismo, onde os homens queriam se saudar, se conhecer e ter contato. Para isso, eles teriam que ter um contato. O contato entre as pessoas, povos estranhos que tinham guerra, era sinalizar com a mão. Dar um oi com a mão. Graça e paz, paz e graça, com os que tinham religiões parecidas e divindades parecidas. Mostrava-se a mão. Para quê? Dizer que estou aqui? Não. Para mostrar que não tinha nada na mão, não tinha arma, não tinha nada na mão. Que eles estavam indo de mãos limpas. Mas com o tempo, como as pessoas escondiam armas atrás das mãos, ou nas roupas e tudo, começaram a arregaçar as mangas e levantar as mãos. E com o tempo, a saudação assim, ela foi se modificando, a ponto de que a pessoa não só mostrasse a mão para ela, olá, oi, graça e paz, mas também tivesse que dar a mão para a pessoa pegasse na tua mão. Um aperto de mão, né? O famoso aperto de mão, né? Para a pessoa pegar na tua mão, ver que você não tem arma nenhuma escondida. Isso aí é a história da evolução do ser humano, da cultura dos povos. Já os povos primitivos, que são os povos monoteístas, principalmente os cristãos, judeus, entre outras denominações monoteístas, se saudavam com apertos de mão. E alguns judeus que tiveram uma origem dos povos nômades do deserto, se saudavam com um ósculo no rosto, um beijo no rosto. Porque eles, como eram de culturas diferentes, mas tinham a mesma origem genealógica, achavam que por bem teriam que dar a sua face para que o outro tocasse. Essa era uma das provas maiores que você não tinha medo nenhum que a pessoa te matasse, te fizesse mal. Então a pessoa abraçava, dava um abraço e osculava, levava a face. Isso elas saudavam. Às vezes saudavam um beijo, às vezes dava 2, às vezes davam 5, até 7 beijos, dependendo do clã. E às vezes o beijo podia ser também no canto da boca, na boca e na testa. Então essa é uma tradição que teve milhares de anos e formatações. No tempo, né, em que a Bíblia Sagrada relata a época apostólica, na nossa era cristã, vamos dizer assim, ainda existia o costume de saudar-se com ósculo. O próprio Cristo achava isso, cobrou disso de um dos discípulos, apóstolos, quando falou assim: eu estive na tua casa, se tu me desse ósculo ainda, tal, porque era um costume de saudação, de intimidade, mas era entre eles. Só que quem saudava eram homens com homens, mulheres com mulheres, em alguns casos, porque as mulheres não participavam muitas vezes das reuniões
Elas ficavam trancadas num quarto, trancadas num canto. Já o povo cristão já era diferente. O povo cristão era diferente. Ele é diferente daquele sistema judaico. Então as mulheres e os homens se saudavam com ósculo. As mulheres e os homens saudavam com ósculo. Tanto que a mulher pecadora osculava o pé do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? E até um deles falou, nossa, se esse fosse profeta, soubesse que essa mulher pecadora está fazendo isso e tal. E julgou toda aquela situação que você já conhece a passagem de cor e salteado. Por que é que a congregação cristã no Brasil, ela não saúda-se os irmãos com as irmãs com os irmãos com o ósculo, dizendo que é o ósculo santo? Bem, eles mantêm a tradição do ósculo para dizer que é bíblico. Ainda vão na passagem assim, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, e noteis quem vai contra essa doutrina, porque não é a doutrina santa e tal. Eles se embasam nesses versículos, nesse contexto dos versículos. Porém, o ósculo tem que ser dado santo, santificado, sem intenção de pecado, para ser válido. Então, se numa igreja você institui uma regra de fé e uma regra de costume, que é o ósculo santo, mas que o homem não pode saudar a mulher com ósculo, e a mulher não pode saudar o homem com ósculo, já não é santo. E eles ainda falam, é por causa do pecado, é por causa da malícia. Gente, se o ósculo transmite pecado, ele não é santo. Se há malícia, não há santidade. Então a saudação do ósculo santo na congregação é simplesmente para dar um embasamento de que ela é uma igreja que segue a doutrina de Jesus. Porque se ela não seguisse, alguém diria assim para ela, ué, mas está escrito na Bíblia que se alguém não saudar dessa forma, não é da nossa igreja, não leva a sã doutrina. Como dá a entender o versículo que sobrepõe o assunto. E a Bíblia também relata algumas passagens da João Ferreira de Almeida lá, que está guardadinha ali, a tradução que a CCB usa. O ósculo santo da caridade. A caridade, kairos, que é o amor de Deus, é diferente do amor eros, que é o amor erótico. Então, amor kairos é amor de Deus, e o amor de Deus não tem malícia e não tem pecado. Então, se é o ósculo santo da caridade, deveria ser dado em todos. Eu mesmo já estive numa igreja aqui no litoral do Paraná, na reserva do Superagui, lá pelo ano de 2001. E lá as irmãzinhas e os velhinhos irmãos se saudavam no rosto com o ósculo santo, como diz, né? Com ósculo, e saudavam os rapazes. E os rapazes saudavam as irmãs mais velhas. E abraçavam ainda. Mas havia uma simplicidade, uma humildade que é invejável. Agora, a congregação cristã no Brasil, ela segue alguns preceitos e modelos das dissidências que ela criou também, e também de algumas igrejas mais velhas que ela que também usam, como são algumas igrejas asiáticas e algumas igrejas ortodoxas russas. Também a igreja siríaca, que não existe mais, utilizava dessa forma. Os cóptas, lá na África, também usavam essa forma de ósculo. Mas existem igrejas dos Estados Unidos e também na Europa que se saúdam com o ósculo santo entre si, ósculo da caridade entre si. Algumas dissidências da congregação no Brasil também se saudam homem com homem e mulher com mulher. Então eu digo para vocês aqui, segredo da CCB número 56, mediante as escrituras sagradas, o ósculo da congregação não é santo. É um ósculo erótico, não é o ósculo da caridade. É o ósculo do cumprimento. É só um costume, não tem nada de santificação. Não é ósculo santo, tá bom? Segredo CCB, capítulo 56, né, dos 100 vídeos, o ósculo santo entre sexos. E o segredo é esse. Anciães e diáconos muito machistas, cooperadores e homens do ministério muito machistas, não querem que outras pessoas cheguem e deem ósculozinhos nas suas esposinhas e suas filhinhas, porque acham que vão perder as suas filhas e esposas para os homens. Criaram essa história. Do que adianta? Se você for na congregação cristã no Brasil, eu mesmo já recebi ósculo no rosto de homossexuais declarados na congregação cristã no Brasil, e também ósculo no rosto de homossexuais que não são declarados, que estão ainda no armário, como diz o mundo aí. Homossexuais enrustidos. Então, qual que é a diferença? Então, a diferença não existe o ósculo
da forma que ele é professado na congregação cristã no Brasil, tem simplesmente uma função de dar a entender ao povo que visita e frequenta que ela é uma igreja bíblica. Mas na verdade é simplesmente uma convenção humana e de santo. Não tem nada. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos vemos no próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Com segredos da CCB.